Primeiramente, eu peço aí a sua inscrição aqui no canal, até porque aqui a gente mostra a verdade dos fatos, e se você depender da grande mídia, você vai estar ferrado ou ferrada aí para ter informação verdadeira, viu? Nesse caso aí do vídeo que eu tô falando, eu tava lendo as manchetes aí no G1, no Globo, na Veja, na Folha, ali até as matérias, a maneira como é escrita, é uma parcialidade que eu nunca vi igual, assim, uma parcialidade a favor dos bandidos. No caso, o que aconteceu? Vamos lá. Um pouquinho de contexto para você. Nesse ano, assumiu a Lava Jato o juiz Eduardo Apio. Eduardo Apio é um juiz que não é da laia de Sérgio Moro. O Eduardo Apio, logo que ele assumiu, a primeira coisa que ele fez foi mandar, uma das primeiras coisas, foi mandar prender Alberto Youssef. Youssef foi o primeiro delator da Lava Jato. Youssef foi preso pelo Sérgio Moro lá no comecinho desse século, no comecinho dos anos 2000. Foi condenado a mais de 80 anos de prisão, mas não ficou nem um ano e meio preso. Youssef, o Sérgio Moro o soltou. Depois, isso foi no caso Banestado, depois o Youssef foi preso de novo na Lava Jato, também condenado a 101 anos de prisão, e não ficou nem 2 anos preso. Esse é o Youssef, solto pelo Sérgio Moro. Pois bem, o Apio decretou a prisão dele, o TRF4 decretou a soltura, antes que mesmo que ele fosse preso, o Apio decretou a prisão de novo, o TRF4 decretou a soltura. Depois disso, o que aconteceu foi o seguinte: o Eduardo Apio começou a andar com o caso Tacla Duran, que estava parado fazia muitos anos. Tacla Duran fez o seu depoimento, o Eduardo Apio mandou, e a Polícia Federal também colheu o depoimento dele, e o caso foi parar no STF, por ordem do ministro Lewandowski. Nisso, a República de Curitiba, ou seja, os lavajatistas, começaram a se alinhar ali e eles começaram a esvaziar a 13ª Vara da Justiça Federal lá em Curitiba. Ou seja, o Eduardo Apio já não tinha mais assessores, já não tinha mais gente para fazer o trabalho, para ajudá-lo no trabalho dele de juiz. É isso que começaram a fazer. E o TRF4 começou a travar tudo que ele tivesse tentando fazer. Ok. Em meio a isso, ele foi avançando mesmo assim nos casos. Até que foi afastado o Eduardo Apio pelo TRF4 por uma ordem do Marcelo Malucelli, que é o pai do genro do Sérgio Moro, é o pai do sócio do Sérgio Moro. Esse desembargador disse que o Eduardo Apio fez uma ligação, um trote, para o filho dele, ou seja, ele jamais poderia julgar um caso do filho dele. Ele é suspeito no caso. E ele afastou o Eduardo Apio com base num relatório feito pelos lavajatistas da Polícia Federal, gente que já deveria ter sido exonerada pelo Flávio Dino, que, fico até bravo quando eu lembro disso, que são os mesmos que grampearam a Dilma e o Lula e os advogados do Lula e celas de prisioneiros ilegalmente. Esses bandidos aí, que até hoje estão na Polícia Federal, fizeram um laudo criminoso contra o Eduardo Apio, dizendo que a voz da ligação que foi gravada, uma ligação bem estranha, eu nunca vi a pessoa gravar as ligações que recebe, que a voz parecia com o Eduardo Apio. Então o pai do sócio do Sérgio Moro, sem ouvir a defesa do juiz, o afastou. Pois bem, Eduardo Apio entrou no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, para voltar ao caso. Diz a defesa do Eduardo Apio o seguinte: olha, primeiro, você não pode afastar alguém com um tipo de condenação, praticamente, por conta de uma coisa que você não tem certeza se é a voz. Não tem provas de que aquela é a voz do Eduardo Apio, não tem prova nenhuma. Segundo, você não pode afastar alguém sem ouvir a defesa da pessoa. E terceiro, mesmo se fosse, vamos supor que fosse mesmo ele não fez nada de errado naquela ligação, não é motivo para afastamento do caso. Não é motivo nenhum para afastamento do caso. Se fosse para afastá-lo por uma ligação, caso fosse ele que tivesse feito, e eu, Thiago, vou falar, a chance de ter sido ele é praticamente zero, se fosse para afastar, teria que ter afastado o Sérgio Moro lá atrás, ia afastar muito juiz hoje no Brasil, viu? Tem juiz afastado pra caramba hoje no Brasil, viu? Tem que fazer muito concurso público aí para repor os afastados. Pois bem, a defesa do Eduardo Apio diz isso ao Conselho Nacional de Justiça, e hoje o Corregedor Nacional de Justiça é o ministro Luiz Salomão. Muita gente deve lembrar do nome dele, ele foi corregedor do TSE. Ele foi o corregedor do TSE que reuniu muitas provas para o inquérito das fake news para o Alexandre de Moraes e que encaminhou aí, está bem encaminhada a cassação de vários bolsonaristas e até a inelegibilidade do Bolsonaro aí. Ou seja, é um cara aí que não está fazendo vistas grossas aos crimes de Bolsonaro e de lavajatistas. O Salomão também é cotado para uma vaga no STF. Sabemos que a primeira vaga é do Zanin, é do Cristiano Zanin, mas a segunda vaga ninguém sabe quem é. Inclusive o Alexandre de Moraes é um dos maiores aliados do Salomão.
e ele conversou com o Lula 2 vezes nessa semana. Eu duvido que ele não tenha falado, tem um amigo meu aqui, STF ali, não. Se indicá-lo, tem meu apoio, hein? Se indicar, tem apoio meu, vai ter. Duvido que não tenha falado disso. Inclusive, para se reunir com o Alexandre, que o Lula falou é o seguinte, não vamos conversar sobre a primeira indicação da STF. Esse assunto está vetado. Não falou nada da segunda. Pois bem, Luiz Felipe Salomão está com sangue nos olhos para pegar Sérgio Moro. Sangue nos olhos. Mas o cara que está borbulhando de ódio de Sérgio Moro e de lavajatistas. A chance do Eduardo Apio não voltar para a Lava Jato hoje é zero. Zero. Ele voltará. Digo mais, se eu tiver que apostar, quem vai decretar a prisão de Sérgio Moro tem 2 opções. A primeira é Eduardo Apio e a segunda é Dias Toffoli. Dias Toffoli está borbulhando de ódio hoje de Sérgio Moro. O Dias Toffoli teve acesso a muita coisa da Operação Spoofing e muitas mensagens que mostram que o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol queriam prendê-lo. Ele e o Gilmar Mendes, principalmente dos ministros do STF, o Deltan e o Sérgio Moro queriam a prisão, a deposição, primeiro impeachment, ou qualquer coisa que fosse, do Gilmar Mendes, primeiro, e do Dias Toffoli, segundo. Não, talvez nessa ordem, quem viesse primeiro eles tentariam pegar. Inclusive, o inquérito das fake news começou com uma matéria, que era uma matéria fake news, da Cruzoé por um vazamento da Lava Jato, vazamento desses sem provas, contra o Dias Toffoli. Aí começou o inquérito das fake news. Pois bem, inquérito que depois descambou para pegar o bolsonarismo e não nem mesmo a Lava Jato. Tá. O que acontece? O Eduardo Apio já entrou com recurso, vai demorar alguns dias até que ele possa voltar. Quando ele voltar, o que se fala hoje, lá em Brasília, é o seguinte, vai ter uma intervenção no TRF4. O CNJ vai intervir no TRF4, porque o que está acontecendo lá é uma palhaçada sem tamanho. Palhaçada para não dizer crime, né? Que é o que estão fazendo ali o pessoal para tentar salvar o Sérgio Moro de qualquer maneira. Para você ter ideia, o Lewandowski mandou os autos do caso Tacla Duran que fossem remetidos para o STF, o TRF4 ignorou a ordem e continuou dando decisões no caso, decisões todas contra o Tacla Duran e a favor de Sérgio Moro e desse pessoal aí. O Dias Toffoli falou TRF4, vocês estão o quê? Vocês não sabem a lei? É STF aqui, não é TRF4, vocês estão abaixo de mim. Vocês não podem emitir decisões nesse caso. Vocês estão ignorando uma ordem da Suprema Corte. O CNJ está vendo. Pois bem, Conselho Nacional de Justiça é quem pune juízes e desembargadores. Tá, isso é uma coisa. Aí sai nessa semana saem duas delações. Primeiro, vazou parte da delação de uma das pessoas que foi extorquida, disse ter sido extorquida pelo Bretas. Bretas foi o juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro. Este delator diz que ele estava preso por um suposto esquema de corrupção. Ele diz que é inocente. E aí ele diz o seguinte, que foi visitá-lo na prisão 8 vezes, ele estava em Bangu 8 vezes, foi visitá-lo na prisão enquanto ele estava preso preventivamente, ou seja, antes do julgamento estava preso, um advogado chamado Nitalmar. Esse Nitalmar ofereceu para ele o seguinte, olha, esse caso está muito difícil, esse caso está bem ruim, mas eu posso fazer a sua defesa, se você pagar 8 milhões de reais, você será solto. E você não vai ser condenado, você vai ser inocentado. Aí o cara falou, peraí, mas o Bretas não vai fazer isso. Como que eu vou pagar 8 milhões para você? Eu sou solto, eu não vou ser condenado. Falta combinar com o Bretas. O cara deve até ter pensado, eu lembro, na Copa de 58, uma vez o treinador falou pro Garrincha, ô Garrincha, você passa aqui, faz aqui, dribla um cara, toca pro Pelé e ele faz o gol, viu? Aí o Garrincha, faltou combinar com os russos, né? Com os adversários, nesse caso é mesmo. O cara falou, falta combinar com o Bretas. Aí o Nitalmar responde, não, o Bretas é o chefe do esquema. Esse dinheiro, boa parte desse dinheiro é para ele. Você vai pagar 4 milhões agora e vai ser solto. Ao final do processo, que vai demorar muito, mas você já vai estar solto, você paga mais 4 milhões. Nessas visitas, o Nitalmar, ele começou a pressioná-lo para que ele vendesse os imóveis dele, para que fizesse tudo para conseguir o dinheiro. Este preso falou, não vou participar de esquema nenhum, eu sou inocente, dane-se. Aconteceu que ele foi condenado a 40 anos de prisão pelo Bretas, e a esposa dele, que não tinha nada a ver com o caso, foi condenada a 13 anos. Aí diz esse aí, foi vingança do Bretas. Pois bem, ele reuniu inúmeros documentos provando que houve esse pedido de propina e que o Bretas era o chefe da investigação, tanto é que o Bretas já foi afastado pelo CNJ. Veja, o Eduardo Apio foi afastado pelo TRF4.
ilegalmente. O Bretas foi afastado pelo CNJ, que é quem vai restabelecer o Eduardo Apio na Lava Jato de Curitiba. Pois bem, você vê como é que são as coisas. O que acontece é o seguinte, essa delação contra o Bretas já está no STF. O Gilmar Mendes já está tendo acesso a ela. O Gilmar Mendes quer prender o Bretas custe o que custar. Então prepara, Bretas acaba preso. Só que, em meio a isso, aparece outra delação. Alguns dos presos da Lava Jato disseram que as torturas feitas pela Lava Jato de Curitiba não eram apenas torturas psicológicas, era tortura física também. Eles amarravam os presos nus, eles deixavam os presos sem comida, eles torturavam de todas as maneiras os presos. Não era como na época da ditadura militar, daquele jeito, mas eram torturas físicas também aos presos da Lava Jato para que eles delatassem. Diz esse delator, e aí é que eu falo, olha o esgoto que é a grande mídia. Diz esse delator que no Complexo Médico do Paraná, CMP, que era uma prisão ali onde muitos delatores iam, e que era ali que as torturas aconteciam, o que acontece? No primeiro andar ficavam os presos. E aí eles sofriam todo tipo de tortura psicológica, tortura física, tudo mais, choravam. Lembre-se, 90% dessas pessoas eram inocentes. 90%. No segundo andar, tinha o escritório onde faziam as delações e ao lado ficava o escritório, sabe de quem? Fausto Macedo, jornalista do Estadão. Ficava um jornalista do Estadão ali. E aí tudo que acontecia, Deltan Dallagnol já falava direto para ele e o vazamento já ia para a imprensa. Agora eu duvido que não tinha também um escritóriozinho para o pessoal do antagonista. Duvido! Ou que não tinha já no WhatsApp assim na hora. Que o antagonista fazia tudo quanto era vazamento. Tá. Pois bem, agora, por mim, prendi esse jornalista junto, viu? Pois bem, diante dessa delação, estão reunindo já as provas. Lembre-se, o crime de tortura é inafiançável, é hediondo e é imprescritível. Ou seja, a tortura foi cometida 70 anos atrás, pode condenar. Provou? Tá aprovado? Condena. Prende. Enjaula. Essa não foi nem 70 anos, foi o quê? Menos de 10 anos atrás. Pois bem, as provas estão sendo reunidas e agora o que vai acontecer é o seguinte, essas provas estão sendo todas enviadas pro STF e estarão com Dias Toffoli. Mas olha como faz bem uma mudança de poder para pessoas demagogas, né? Para gente que gosta de puxar o saco de quem está no poder. Quando era o Bolsonaro, o Dias Toffoli abraçava o Bolsonaro, se encontrava com ele, fazia churrasquinho com o Bolsonaro, ficava rindo com o Bolsonaro. Agora que é o Lula, agora o Dias Toffoli, agora ele vai para cima dos lavajatistas que queriam prendê-lo. Lembrando, no governo Bolsonaro, o Dias Toffoli ele não estava na segunda turma da STF, então ele não podia nem falar de Lava Jato, porque quem julga é a segunda turma, e ele estava na primeira. Foi feita a articulação pelo Gilmar Mendes, Dias Toffoli foi para a segunda turma. Agora ele pode pegar o pessoal que tentou prendê-lo. Assim como prenderam muitos inocentes, queriam prender o Dias Toffoli. E o Gilmar Mendes. Agora o Dias Toffoli vai com tudo. E o Dias Toffoli sabe o seguinte, se fosse o governo Bolsonaro, ele nem ia se meter nisso, porque o Moro foi ministro do Bolsonaro, vai que virem amigos de novo, não sei o quê, vamos fingir que não aconteceu nada. Mas como é o Lula, fala, se eu fizer valer a lei, investigar os crimes, descobrir outros crimes que a gente ainda nem sabe, veja quantos crimes estão vindo à tona nos últimos meses. Eu lembro que eu estou falando desses crimes desde 2019, mas até então falava, tem os indícios. Até então você não tinha as delações. Agora tem muitas delações. Não é uma pessoa nem duas, são várias que nem se conhecem delatando isso. Tortura e tudo mais. Diante disso, o Dias Toffoli sabe, se eu fizer valer a lei nesse caso aqui, triste, o governo não vai ficar. Ninguém vai brigar comigo por isso. Então vamos fazer valer a lei aqui. Ainda mais o pessoal que queria me prender, vamos ver quem é criminoso aqui. Vamos ver quem é quem. Então, o que se fala hoje é o seguinte, o Sérgio Moro será preso. Só não se sabe se vai ser o Eduardo Apio ou o Dias Toffoli. Até porque o que está nas mãos do Dias Toffoli hoje é muito mais bombástico. E ele teve acesso a todos os arquivos da Operação Spoofing. Então ele teve acesso a tudo que a gente ainda não viu. Eu lembro quando o Zanin teve acesso, que o Lewandowski deu para ele, lembro até hoje, eu nunca vou esquecer desse dia. E começou a ter vazamento todo dia daquilo ali. Vazamento não, porque o Zanin, ele lia as conversas, tudo que era referente a Lula, ele mandava para a STF tirava o sigilo daquilo. Então não era vazamento, mas começou a aparecer quase todo dia coisa nova. E foi ali que a Lava Jato começou a se desesperar, tanto é que o Lula teve os direitos políticos devolvidos para ver se parava essa onda aí anti-Lava Jato. Tá, agora, você imagina o que não vai aparecer? Porque agora não é só coisas referentes ao Lula.
O Lewandowski vai tirar sigilo de muito crime, mas de muito crime mesmo, que foi cometido pela República de Curitiba. Então, prepara, porque não vai ser só Sérgio Moro e Dallagnol, não. Não vai ser mesmo. Teve um delator que falou o seguinte, que ele foi preso em São Paulo, ele ficou 288 dias preso sem audiência de custódia. Para quem não sabe, quando alguém é preso, tem uma audiência de custódia com um juiz ou uma juíza, e aí o juiz ou juíza vê o motivo pelo qual foi preso, às vezes a pessoa é solta na mesma hora, ou seja, ficou só detida a pessoa. Nesse caso, não teve nem audiência. O cara ficou 288 dias preso e era inocente. Esse é o nível do que fazer a Lava Jato. Diz ele que a delegada é a mesma delegada que causou o suicídio do Cancelier. Essa delegada, ela foi com ele no caminho de São Paulo até Curitiba e ela ficou calada nas 15 horas de viagem. Ela só... 15 horas? Não sei, um pouquinho menos, né? São Paulo e Curitiba, 12 horas, não sei. Comenta aí quantas horas. Ela só falou algumas palavras, uma frase, quando chegou a Curitiba. Ela falou, finalmente chegamos a Curitiba. A República de Curitiba. Aqui a lei vale. Essa é a delegada. A lei dela, né? O Código Penal do Russo, do Sérgio Moro. Pois bem, essa delegada que se prepare, que vai acabar presa junto. Vai todo mundo preso. A onda que tá vindo, mas não tem quem consiga surfar essa onda na Lava Jato, não. Vai ser feia a coisa. E o que disseram, uma pessoa me disse, que eu não tenho muito detalhe disso ainda. Quando tiver, prepare que vai ter vídeo aqui bombástico. O TRF4 está envolvido nesse lamaçal, tá sujo, mas eles estão tão sujos ou mais até que o Sérgio Moro. A coisa vai ficar muito feia para desembargadores do TRF4. Por isso esse desespero deles para tentar afastar o Eduardo Apio, para tentar parar isso. Por isso que eles estavam desrespeitando a ordem do STF para remeter os autos para o STF, porque eles sabem que a coisa vai ficar muito feia para eles. Vai ter muito desembargador que vai ter problemas aí, afastado, talvez alguns acabem presos junto. Então, veremos aí nos próximos meses. Olha, o que se vislumbra aí para o Brasil é melhor do que eu esperava, viu? Eu não esperava que fosse tão rápida a elucidação e assim a exposição dos crimes do Sérgio Moro e que ao mesmo tempo, em outra frente, o Alexandre de Moraes e os inquéritos dele também começassem a expor tantos crimes do Bolsonaro assim tão rapidamente. Eu não esperava. Eu pensei que ia demorar mais, ia demorar um ano e pouco para isso começar, para que eles fossem presos. Agora não. Até o fim do ano, tenho certeza que esse Natal aí, eu não sei onde você vai estar, mas eu espero que você esteja muito feliz. Natal, eu tô falando Natal, hein? Lá de dezembro. Eu também espero que eu esteja muito feliz, mas eu sei que o Bolsonaro vai estar na jaula. O Sérgio Moro vai estar enjaulado já. Ou seja, até o fim do ano, prepara. Teremos aí muitos motivos para comemorar. Por isso eu peço sua inscrição no canal. Você vê como é a grande mídia, né? Tinha até escritório lá onde torturava o pessoal. E que não ganhavam de visitação, de não sei o quê, de patrocínios. Você vê, né? Ó, eu peço sua inscrição, hein? Falou!